Fala aí, meus alunos. Assunto aí, ó, nuclídeos. A própria palavra nuclídeo já lembra a palavra núcleo, né? Já lembra núcleo. Então, vocês se lembram que o átomo ele é formado por duas partes, tá? Uma delas é o núcleo, aqui em vermelho, e a outra parte, a eletrosfera, aqui em amarelo, que é onde estão os elétrons. Os elétrons aqui, redondinho, tá? Ficam girando ao redor do núcleo na eletrosfera, tá? E no núcleo você só vai encontrar duas coisas: os prótons, aqui em azul, e aqui em roxinho, aqui quase rosa, ó, os nêutrons, tá? Então, dependendo da quantidade de prótons e nêutrons que você tiver no núcleo, você vai pegar e vai chamar esse átomo com um desses três nomezinhos aqui, ó, isótopos, isótonos e isóbaros. Então, por a gente analisar essa quantidade de partículas que tem no núcleo, que é chamado de nuclídeos. Então vamos ver o que é um isótopo, um isótono e um isóbaro. Tá? Os isótopos são os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. Olha como é que é fácil decorar. Isótopos, né? Olha o P aqui, ó, lembra prótons. Isótonos, o N lembra nêutrons. Então, isótonos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. E isóbaros não tem nada que lembra a massa, né? Tá? Mas isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa. Tá? Vamos ver um exemplozinho aqui do hidrogênio. Hidrogênio é o elemento químico que mais tem no universo, é o elemento mais simples que tem. O hidrogênio ele é tão simples que lá no núcleo dele só tem um próton. Aí você fala, professor, mas no núcleo dele não tem, nêutron? Não, só vai ter um prótonzinho. Ele é o único elemento químico dos 118 conhecidos, né, que só possui próton, e mesmo assim um próton só, ele não tem nenhum nêutron, zero nêutron. Tá? Então o hidrogênio ele vai ter um prótonzinho só aqui na posição aqui de número atômico, ou seja, de prótons. Se ele tem só um próton, né, o número de massa dele vai ser 1. Tá? Aí você fala, e o elétron dele, ele não tem um elétron também? Só que o elétron a massa de um elétron é desprezível. É como se eu subisse na balança e dissesse que meu cabelo está interferindo na marcação da balança, não interfere. Tá? A massa do elétron é desprezível. A gente só leva em consideração as partículas que tem lá no núcleo, prótons e nêutrons, tá bom? Então tem o hidrogênio e tem um outro átomo aqui também, ó, que ele também é um hidrogênio. Aqui é o H de hidrogênio, aqui o H de hidrogênio. Só que esse hidrogênio aqui ele é chamado de deutério. Tá? Deutério porque ele vai ter o número de massa dele vai ser 2. Então esse deutério ele já é mais metidinho, né? Lá no núcleo dele, além de ter um próton, tá aqui um próton, ele vai ter também um nêutron, vai ter um nêutronzinho. Tá? Ele deixou de ser hidrogênio? Não, ele vai continuar sendo um átomo pertencente ao elemento químico hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um próton. O hidrogênio tem um próton só. Né? O deutério tem um próton só também. Só que o deutério, a diferença é que ele vai ter um nêutron também. Tá? E quando você olha aqui o trítio, né? O T aqui de tri, né? Trítio, ele já tem o número de massa 3. Por que ele tem número de massa 3? Ele vai ter dois prótons? Não, porque se ele tivesse dois prótons, ele não seria um elemento pertencente ao hidrogênio. Ele seria um outro elemento químico. Então, o trítio ele vai possuir dois nêutrons. Vou colocar mais um nêutronzinho aqui. Tá? Então, o trítio ele vai ter a massa dele, o que? Ó, um nêutron mais outro nêutron dá 2. Mais um aqui do próton vai dar 3. Por isso que o número de massa do trítio é 3. Tá? Então, esses três elementos, esses três átomos aqui, ó, eles pertencem ao mesmo elemento químico, no caso hidrogênio, porque eles têm a mesma quantidade de prótons. Tá? Então, eles são chamados de isótopos. Isótonos, né? Vamos ver aqui um exemplo de isótonos. Aqui o boro e o berílio, tá? Como eles têm número atômico diferente, quantidade de prótons diferente, ó, aqui o boro tem 5 prótons, o berílio tem 4 prótons apenas, né? Então, se eles têm quantidade de prótons diferentes, eles pertencem a elementos químicos diferentes. Tá? Aí você olha aqui, ó, quantidade de prótons diferente, então não são
isótopos, né? E a massa deles também é diferente. Aqui do boro é 11, do berílio é 10. Então, eles não são isóbaros, não tem massa igual. Aí você olha, mas e aí, eles vão ter o que de igual, né? Eles vão ter provavelmente o nitrogênio, o nêutron. Por quê? Quando você olha aqui, ó, você lembra dessa massa, dessa fórmula que a gente estudou lá em elemento químico, né? A massa é igual à quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons que o átomo tem lá no núcleo, né? Você tem que decorar essa fórmulazinha aqui, vai ser cobrado a vida toda, tá? Então, se você passa o Z aqui, que é a quantidade de prótons, para o outro lado, vai ficar o N é igual a A menos Z. O Z foi para o outro lado e ficou negativo, tá? Então, se você fizer isso, ó, o boro aqui, a massa dele é 11 e o número atômico dele, a quantidade de prótons é 5, então 11 menos 5 vai dar 6, e o berílio, a massa dele é 10 e a quantidade de prótons dele é 4, então vai ficar 10 menos 4, 6, ou seja, a quantidade de nêutrons do boro é igual à quantidade de nêutrons do berílio. Então eles são isótonos. E os isóbaros? Vamos ver aqui os isóbaros, ou seja, átomos que possuem o mesmo número de massa, né? Vocês sabem que aqui em cima sempre vem o número de massa, tá? Olha aqui, ó, a massa do carbono, o número de massa do carbono igual o número de massa do elemento nitrogênio. Então eles são isóbaros. Então é isso, galera. Um abraço aí para vocês. Daí foi a nossa aula aí de nuclídeos.